Paulo, primeiro eu queria contextualizar um pouco, lembrar que esse contrato que o governo de São Paulo fechou com a farmacêutica chinesa, ele é um contrato de transferência de tecnologia. Então, começou assim, primeiro a China enviou as doses de Coronavac, pouco mais de 1 milhão aqui para o Brasil, doses prontas. O último carregamento chegou agora no comecinho de dezembro. São doses prontas e depois, logo em seguida, enviou 600 litros de insumos, ou seja, ingredientes para o próprio Brasil fazer a vacina. E é isso que agora o Brasil está fazendo, mais especificamente no Instituto Butantan, que fica em São Paulo. Está fazendo a própria vacina com a receita, digamos assim, e a autorização do laboratório chinês. Então, ele está fazendo a Coronavac aqui em São Paulo e vai passar, segundo a informação do presidente do Butantan, a fazer 1 milhão de doses por dia. O Instituto Butantan, como a gente sabe, é um instituto centenário, bastante respeitado e conhecido, e fornece mais de 70%, 73%, na verdade, das vacinas que o governo federal compra e distribui para a população brasileira por meio do SUS. Então, ele é um laboratório que presta serviços ao governo federal, presta grandes serviços, né? Na verdade, ele cobre quase a totalidade das vacinas que o governo federal compra e distribui. Portanto, ontem o Butantan começou a produzir essa vacina, mas só que ele não pode dar nenhuma dose de vacina para ninguém, porque, obviamente, ainda não existe autorização da Anvisa. O que é que o governador João Dória pretende fazer? Ele, primeiro, pretende pedir, junto com o Instituto Butantan, o registro, a liberação, a aprovação dessa vacina para a Anvisa no próximo dia 15, terça-feira que vem. Por quê? Porque até o próximo dia 15, terça-feira que vem, devem estar concluídos os estudos da fase 3, a última fase da vacina. Então, na verdade, não é que, como o Tomé falou, que a vacina passou já por 2 avaliações, não são avaliações, na verdade. A vacina passou por 2 fases de teste e está terminando agora a última fase de testes, a fase 3. Isso acontecendo até o dia 15, o Instituto Butantan vai pedir o registro da vacina na Anvisa. E aí, o que vai acontecer? O governador João Dória vai começar a fazer a contagem regressiva dele. Por quê? Porque ele está contando que em 30 dias a Anvisa tem condições de dar a liberação da Coronavac. A Anvisa já vem acompanhando esse processo há um tempo. Se isso não acontecer, ele já disse a interlocutores que em meados de janeiro ele entra com pedido de liminar no STF para poder começar a vacinar, com base naquela lei que confere para governadores e para prefeitos autonomia para lidar com a pandemia do coronavírus no Brasil. Essa lei foi aprovada pelo STF, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em abril. Mas tem outra coisa ainda, tem outra novidade, que é a seguinte: tem outra lei que prevê que a Anvisa ela tem de analisar um pedido de liberação, de registro de uma vacina em até 72 horas, caso uma das 4 agências globais, uma das 4 Anvisas globais, digamos assim, aprove essa vacina. Quais são essas 4 agências globais? São a agência americana, que é a FDA, a agência da União Europeia, a agência japonesa e a agência chinesa. E hoje, o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, hoje não, agora há pouquinho, ele falou o seguinte, ele disse que a Anvisa da China pode aprovar a Coronavac até o final do ano. Mas eu tive uma outra informação. Eu tive informação de que a Anvisa da China pode aprovar a Coronavac não só no final do ano, como na próxima semana já. Então, sendo assim, a Coronavac já teria esse atestado de idoneidade, digamos assim, de uma das 4 agências globais. E a lei disse que, se uma vacina tiver o atestado de uma das 4 agências globais, a Anvisa tem que analisar isso em 72 horas. E daí pode concordar com essa agência global ou não concordar. Então, é nessas 2 alternativas que o governo estadual está apostando. Então, eu queria pensar aqui. E se a Coronavac for aprovada, seja pela Anvisa, seja por meio da STF, seja por meio dessa lei que obriga a Anvisa a analisar as coisas em até 72 horas, caso uma agência internacional a aprove? Qualquer uma das alternativas. Se a Coronavac for registrada e aprovada, qual será o motivo para o governo federal não adquirir imediatamente a Coronavac? Eu não tenho ideia, porque vejam só, vamos lembrar que ontem o general Pazuello estava implorando para a Pfizer ceder miseráveis 500 mil doses,
de uma vacina de difícil transporte, de uma vacina cara, de uma vacina que requer uma porção de coisas para condicionamento, de uma vacina que ele nem sequer ainda assinou acordo de compra. Bom, 500 mil doses, ele estava desesperado por essas 500 mil doses, sendo que o governo do estado de São Paulo e o Instituto Butantan já ofereceram 48 milhões de doses para o governo federal lá em outubro e prometeram entregar em dezembro. Ou seja, se o presidente Bolsonaro não tivesse metido a colher dele, estragado, abortado o plano que foi acordado entre o Ministério da Saúde do general Pazuello e o governo do estado de São Paulo, hoje, neste mês, em dezembro, a gente teria já à disposição 48 milhões de doses de Coronavac só esperando a aprovação da Anvisa. Isso não foi feito, mas dá para ser feito ainda. Dá para ser feito ainda, e se a Anvisa aprovar, não há motivo para o presidente Bolsonaro de novo meter a colher. Se ele fizer isso, ele vai estar passando da esfera da política para a esfera criminal, porque ele pode ser responsabilizado, se não criminalmente, ao menos moralmente, por cada morte que acontecer depois da vacina que foi liberada e que não foi comprada pelo governo dele por pura mesquinhez política.